Os riscos de estatinas superam seus benefícios, tá? Na maioria das pessoas. Vamos lá, vamos bater esse papo, porque diariamente eu tenho que desconstruir vários mitos que vocês conhecem aí sobre o colesterol, tá bom? Eu vou começar a falar um pouquinho, eu fiz algumas anotações aqui para não me perder, então eventualmente eu vou olhar aqui para baixo, não quero esquecer de falar nada sobre esse assunto. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando na caixinha aí de perguntas, tá bom? Vamos lá, estou aqui com minha blusa da Keto, da minha dieta cetogênica. Estou para fazer uma blusa da dieta carnívora, porque agora eu não sou mais keto, né? Agora eu sou carnívora, mas eu amo a keto, porque é ela que me trouxe para carnívora. Vamos lá, vamos lá. Ó, Adriana, obrigada. Oi, Sami, boa noite. Vamos conversar aí sobre esse colesterol, tá? Primeiro ponto, gente, que vocês precisam aprender. O nosso corpo produz 80% do colesterol que a gente precisa, tá? Então, eu sei que muita gente não sabe disso, porque quando eu falo, as pessoas falam, o quê? Achava que colesterol era só através da alimentação. Então, 80% do nosso colesterol, que tem lá no nosso corpinho, é produzido pelo nosso próprio corpo. E 20%, para fechar aquele 100 ali por cento, vem da alimentação, tá? E assim, se a gente come mais, o que é que isso quer dizer? Se a gente come no dia mais colesterol, por exemplo, se eu for comer 30%, existe um mecanismo como se fosse de homeostase do corpo. Então, o corpo vai entender que ao invés de ele produzir os 80%, ele vai produzir 70%, porque eu comi os 30%. Então, é algo que vai acontecendo meio que fisiologicamente no nosso corpo, tá? A gente produz, em média, 1.200 miligramas de colesterol todos os dias, tá? Para vocês entenderem a importância que o colesterol tem na nossa vida, tá bom? Então, para que serve o colesterol, né? Uma das funções aí do colesterol na nossa vida, para o ser humano. Eles estão em todas as células, então eles fazem uma proteção das nossas células, tá? Eles são precursores de hormônios, principalmente os hormônios sexuais, então estrogênio, progesterona, testosterona. Eles são responsáveis pela formação dos ácidos biliares. O que são os ácidos biliares? São aqueles ácidos produzidos para fazer a digestão de gordura no nosso corpo, tá? Então, assim, são as três principais ali funções, óbvio que tem outras, do colesterol, mas eu tô trazendo as mais importantes para vocês, certo? Outra coisa, ele é um precursor de vitamina D. Então, aí a galera que se preocupa muito com essa coisa da vitamina D e que fica com medo do colesterol. Então, quem come pouco colesterol, por exemplo, pode estar com deficiência aí na formação de vitamina D no corpo, tá? Então, fica com esse medo todo e aí tem essa baixa da vitamina D. Outro ponto importante, a gente tem vitaminas lipossolúveis. Então, a gente tem ali a vitamina A, a vitamina E, a vitamina K e a vitamina D. E para elas serem absorvidas, a gente precisa de colesterol, tá? Então, olha o tanto de importância que ele tem na nossa vida, tá? E existe uma hipótese também, que eu anotei aqui, que ele é um precursor de um colesterol chamado colesterol sulfato. E esse colesterol é uma molécula que tem um papel importante na prevenção de aterosclerose. Então, quem tem pouco colesterol, quem come pouco colesterol, né, quem não come ali os 20% que precisa diariamente, pode ter também essa deficiência nesse colesterol sulfato. Então, a gente precisa entender que colesterol é algo extremamente importante
na nossa alimentação, tá? Então, gente, o que acontece? Colesterol, ele não é solúvel em água. Então, obviamente, ele não é solúvel ali no nosso sangue, tá? É nesse meio aquoso que a gente tem. Então, ele precisa de quê? De lipoproteínas de transporte para ser transportado, tá? E aí, o que acontece? A gordura que a gente come, ela é absorvida ali pelo nosso intestino, né? E ela é embalada em lipoproteínas, que vocês conhecem aí como HDL, LDL, VLDL. E aí elas são embaladas como triglicerídeos e com colesterol que vocês comem na dieta, certo? Então, só para não ficar muito confuso, e não vou falar termos muito técnicos, mas o que acontece basicamente? A gente tem uma molécula que muita gente não conhece, chamada quilomicrons, e esses quilomicrons que vão se dividir ali em VLDL, LDL e HDL, tá? Então a gente tem ali os quilomicrons que estão ali no fígado, no nosso intestino, na verdade, e aí ele é transformado numa lipoproteína, que é a VLDL, que vocês veem lá no exame de sangue, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade. Essa lipoproteína ela é enviada lá para as células periféricas do nosso corpo para distribuir triglicerídeos, para distribuir colesterol. E no meio do caminho, ela vai perdendo os triglicerídeos e vai aumentando ali sua concentração de colesterol. E ela se transforma numa molécula de LDL, tá? E aí esse DL ele vai voltando ali para o fígado, tá? Já o HDL, que todo mundo pensa assim, o HDL é um colesterol bom, né? E o LDL é um colesterol ruim. Já o HDL, ele é feito assim de uma forma vazia, ele não tem nada. E qual é o papel dele? Ele sai do fígado e vai caçar o que ficou perdido por ali de colesterol e de triglicerídeos para trazer de volta para o fígado. Ou seja, ele vai fazer uma limpeza, uma faxina, certo? É basicamente esse o mecanismo. Então, eu gosto muito de pontuar que essa coisa de falar, o colesterol LDL é um colesterol ruim, isso foi um grande erro. Dizer que a gente tem um colesterol ruim, porque o nosso corpo não vai fazer um colesterol ruim para ele próprio. Nosso corpo é inteligente, né? Então, a gente precisa entender os mecanismos, né? Quando é que esse LDL é um colesterol ruim? Então, gente, assim, LDL, então, colesterol fornecido pelo LDL que tá ali. Lembra que eu falei que o LDL ele vai perdendo os triglicerídeos e ele fica cheio de colesterol. Esse colesterol fornecido pelo LDL, ele é necessário para produzir estrogênio e testosterona. Ou seja, esses hormônios são os hormônios de reprodução humana e são hormônios de libido. Não é isso? Então, peraí. Mas disseram que esse colesterol é ruim mesmo? Será? Né? Ou seja, quanto mais baixo esse colesterol, melhor. Ou seja, quanto mais baixo um LDL, quanto mais baixo o colesterol, é melhor. Já que ele tem uma função importantíssima em produção de estrogênio e testosterona. Será que é por isso que hoje, atualmente, eu pego no meu consultório mulheres de 30 e poucos anos, 40 anos, com baixa libido. Eu pego mulheres fazendo reposição hormonal com 30 e poucos anos, porque tem medo de comer colesterol, porque tem medo de colesterol, porque estão usando remédios para baixar colesterol desnecessariamente. Ai, doutora, mas só que eu tenho uma falta de libido. Aí quando você vai ver, o negócio está envolvido ali porque não tem o substrato importante para a produção dos hormônios sexuais, que é o colesterol. Então, gente, será que o colesterol, será que o LDL principalmente, ele é protetor ou ele é ruim, ele é o vilão, né? Colocaram ali, porque os casos passam medicamentos para baixar o colesterol alto. Então, vou chegar aí, vou chegar nesse ponto. Então, assim, o LDL também, ele é importante para o sistema imunológico da gente. Como ele tá ali, eu não falei que ele sai, ele
ele é uma transição do VLDL, então ele é VLDL e de repente esse VLDL vai perdendo os triglicéridos, vai ficando mais colesterol e ele se transforma numa molécula chamada LDL. Então ele está ali na corrente sanguínea para voltar para o fígado, né? Então, se tiver um ataque, por exemplo, de bactérias gram-negativas e até gram-positivas, eles têm um importante papel em ligar as toxinas dessas bactérias. E aí tem um estudo bem interessante em ratos, que os ratos que tinham LDL aumentado tinham uma proteção 8 vezes maior de combater essas infecções. Então, olha a outra importância do nosso LDL, tá? Então, ele está muito associado ali a esse sistema imunológico, certo? Tô indo rápido? Acho que não, né? Então, vamos lá. Aí a gente tem o quê? Estudos atuais mostrando que aumento de colesterol total e LDL tem associação inversa significativamente com relação a infecções. Infecções em trato urinário, infecções em trato musculoesquelético, infecções em pele, infecções respiratórias, infecções gastrointestinais. Ou seja, porque está associado a essa proteção do sistema imune, tá? Agora, quando é que esse LDL ele é perigoso, tá? A gente tem 14 subtipos de LDL. Então, o que é que acontece, gente? A gente tem esse exame de sangue, a gente consegue ver colesterol total, a gente consegue ver HDL, a gente consegue ver VLDL. O LDL ele é muito pequenininho, então a gente não consegue ver. Então, esse resultado do exame de sangue, que vocês veem lá no resultado de exame, é uma suposição da quantidade de LDL, porque é feito através de uma fórmula. Então, já fica aí uma interrogação. E nós temos 14 subtipos de LDL. Apenas 3 subtipos são considerados aterogênicos, os outros não. Tá? Então, assim, Estados Unidos e Europa já tem lá, a maioria dos laboratórios, eles já trabalham com esse mapeamento, eles já conseguem ver esses subtipos, tá? De LDL. Mas aqui no Brasil, que eu saiba, ainda não. Então, a gente vai supondo, tá? E aí, a gente tem um estudo que ele mostra que a gente tem 2 tipos de LDL. Um LDL tipo A e o LDL tipo B. São 2 grandes classificações dentro desses subtipos, tá? O LDL tipo A, ele é maior, ele é leve, ele é grande, então ele é bom, tá? Então, e a gente aumenta esse LDL tipo A através de consumo de alimentos de origem animal. Então, é um LDL bom. O LDL tipo B, ele é mais susceptível às oxidações e eles são menorzinhos. Então, esse sim, LDL, é um LDL que tem um risco maior de uma formação de placa, né, de ateroma, uma aterosclerose ou algo assim no vaso sanguíneo, tá? E como é que a gente aumenta esse LDL tipo B? Através do consumo de carboidratos, ultraprocessados, açúcares. Então, a gente tem uma fórmula que se eu pego, anota aí, vocês vão pegar o triglicérides de vocês, o valor dos triglicerídeos do exame de sangue, vai dividir esse valor dos triglicerídeos sobre o HDL. Se der menor do que 1,7, você tem teoricamente, você tem o tipo do LDL tipo A, que é o bom, que é o legal, que é o ótimo, tá? Se der maior do que 1,7, aí a gente já liga um alerta, porque provavelmente você tem o LDL do tipo B. Então, esse número tem que estar
abaixo, essa relação tem que estar abaixo de 1,7. Você pega os triglicerídeos e divide pelo HDL. Tem que dar menor do que 1,7, tá? Então, gente, a gente aprende muita coisa errada. Então, a gente vai lá no exame de sangue e vê lá, LDL e tal. Ou seja, aquele LDL encontrado no exame de sangue foi feito através de uma fórmula que é uma suposição. Entende? E aí vem toda aquela advertência de que você não pode ter LDL alto, que você tem que tomar remédios para poder reduzir esse colesterol e tudo mais, tá? Então, o LDL ele não é tão vilão assim como se imaginou, tá? E quando é que começa toda essa história do colesterol? Tem um livro que eu tô lendo que se chama Good Calorie e Bad Calorie. E lá ele traz que no século XIX, tá? Foi feito um experimento em coelhos para ver essa questão das placas de ateromas, né? Que são placas que vão causar ali a aterosclerose, né? Uma doença cardiovascular nas artérias. E ali eles perceberam que tinham nessas placas colesterol, tá? Aí eles fizeram um experimento em coelhos. Então ele alimentou esses coelhos com colesterol puro, diluído em azeite de oliva, tá? E aí o que foi que aconteceu? Esses coelhos, eles apresentaram depósitos de colesterol nessas artérias. Mas, gente, coelho é herbívoro. Eles não têm um mecanismo, eles não têm as enzimas, eles não têm o processo que a gente tem para fazer a quebra, fazer as transições no nosso corpo, fazer o metabolismo desse colesterol, porque eles são herbívoros. Então, a partir disso, tá? A gente só consegue provar que coelhos não podem comer carnes. Só isso. Não que colesterol causa placas de ateromas. Aí, depois disso, veio um carinha chamado Encels Keys, que ele fez vários estudos fracos, epidemiológicos, né? E ele quis provar que a teoria dele era certa, né? E aí foi quando tudo começou. Então, ele fez um estudo epidemiológico muito mal feito. Era para ele ter feito tipo com 22 países. Ele queria provar que a teoria dele estava certa, de que colesterol e gorduras saturadas eram ruins para a saúde. E aí ele pegou apenas 6 países que davam esse número para ele e colocou como verdade que a gente tinha que reduzir o consumo de colesterol, que a gente tinha que ter cuidado com o colesterol na nossa dieta. E aí, a partir de então, todas as diretrizes, né, naquela época, a Associação Americana de Cardiologia e tudo mais, saiu colocando na diretriz que a gente tinha que reduzir ao máximo o consumo de gordura na nossa dieta. Quem foi que começou a lucrar com isso tudo? As grandes indústrias. Só para vocês terem ideia, anotei aqui, 12 milhões de pessoas no mundo, tá? Tirando os Estados Unidos americanos, 12 milhões de pessoas usam estatinas hoje. 13 milhões de americanos. Só aí são 25 milhões de pessoas usando estatinas no mundo, tá? Então, a gente tem ali que em 2006, é um dado que está aí disponível para qualquer um ver, 27,8 bilhões de dólares em vendas de estatinas. Metade desse valor, Pfizer, é da Pfizer. Então, gente, a gente viu aqui um estudo muito mal feito, onde fala que aumentar colesterol é ruim, então vamos fazer um remédio para baixar esse colesterol, vamos vender para a população, vamos causar várias outras doenças, porque tem vários efeitos colaterais, vou falar para vocês mais lá na frente, e vamos ganhar dinheiro. Então, assim, às vezes eu me pergunto, onde foi que a medicina, ela deixou de tratar a doença para tratar os números, né, de laboratórios? Porque hoje tudo é um número do laboratório, tudo é um check-up. Fazer um check-up. Aí você vai lá, tá fora da referência, tá bom.
Essa referência, você sabia que antes de ter essa referência atual, o valor de referência no colesterol total era 300? Hoje já diminuiu, mas era 300. Então, se você estivesse lá 260, 280, estava normal. Então, gente, a gente tem muitas referências hoje de laboratório baseada em uma população doente. É a mesma coisa quando me perguntam, quando eu comecei a atender uma fase da minha carreira, quando eu atendia criança, que perguntavam assim para mim, Lua, mas meu filho está fora da curva. Eu falo, gente, seu filho não é um ponto na curva. Seu filho é seu filho. Isso é uma amostra, sabe? Então, seu filho não tem que estar nessa amostra. A gente precisa avaliar o seu filho. Ele está crescendo, né? Ele está ganhando peso. Como é que está o cognitivo dele? Ele está aprendendo, ele está engateando, ele está fazendo o que ele precisa fazer em relação à idade que ele tem hoje. Para de se apegar a um ponto na curva, que aquilo ali é uma amostra. Então, é a mesma coisa quando a gente pensa nessas referências de laboratório. Muitas dessas referências, são baseadas em população doente. Ou por interesse de uma big indústria, né? Então, a gente precisa se ligar, gente. Se ligar no processo, tá bom? Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês sobre a importância aí desse LDL, tá? De fato, o LDL, como ele é uma partícula bem pequena, né? Ele pode oxidar. E aí, existe um risco nessa oxidação, tá? Por quê? Porque ele pode desencadear uma resposta no sistema imune, né? E esses macrófagos que a gente tem lá no nosso sistema imune pode ingerir esse LDL. O que é ingerir? Ele pode pegar esse LDL e aí sim formar essas plaquinhas de ateroma na nossa corrente, na nossa circulação sanguínea, tá? Mas a quantidade, aí eu deixo uma pergunta para vocês. A quantidade de LDL retida está ligada diretamente à quantidade de LDL na circulação? Então, assim, olha o meu exame de sangue, eu vejo ali, poxa, olha, eu tenho muito LDL e eu tenho aqui uma retenção. As duas coisas estão associadas. Então, assim, gente, presta atenção. Resistência à insulina hoje é o grande marcador de risco cardiovascular. Se você tem uma resistência à insulina, por isso que é importante dosar a insulina, é importante fazer índice Roma, tá? Não faz só hemoglobina glicada, não faz só glicose em jejum. Eu vejo pacientes que têm glicose em jejum normal, mas tem uma insulina já pocando, já tem uma resistência grave à insulina. Então, o médico que ele não prescreve, que ele não solicita para o paciente insulina basal e índice Roma, ele está esperando aquele paciente pifar-lhe o pâncreas. Ele só vai pedir depois que já pifou o pâncreas. Tem que pedir antes, né? Então, assim, a resistência à insulina com o LDL alto pode favorecer uma formação de placa. Por quê? Porque é como se essa resistência à insulina, que acaba inflamando tudo, né? Acaba inflamando o corpo. Essa resistência à insulina, ela vai tornar as células, né? Tornar as células ali do vaso sanguíneo pegajosas. Pegajosas para pegar esse LDL que está na circulação, fazendo o trabalho dele e acoplar ele ali. Entendeu? Como se fosse uma geleiazinha ali que está ali, ó, vai tornar aquele vaso sanguíneo pegajoso. Então, não é o LDL que é ruim, é a sua resistência à insulina com o LDL elevado que vai te dar uma maior propensão a ter uma doença cardiovascular, uma aterosclerose, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, gente, a lesão no vaso, ela inicia, né, com a formação de placas, tá? Lesionei o vaso, vou começar a formar placas ali. Lesionei o vaso como? Com a inflamação. Que inflamação foi essa? Resistência à insulina, tá? Agora, resistência à insulina a gente vê como? Quando a gente tem, às vezes, né, a associação, eu tenho um triglicerídeos extremamente elevado na corrente sanguínea
e eu tenho um baixo HDL. É bem característico de quem tem uma resistência à insulina. Então, não é olhar um exame de laboratório, não é olhar o LDL, HDL, VLDL, colesterol total. Isso são só números. Eu preciso avaliar o contexto do paciente. Porque se eu vou lá, olho o colesterol total. Às vezes eu pego um paciente com colesterol de quase 300. Eu nem sei quanto é que está o meu. A última vez que eu tinha medido, eu tinha 3 meses de carnívora, estava 199. Hoje provavelmente está maior. Então, assim, eu pego um paciente que tem um colesterol total de 300, 350, mas eu tenho um HDL muito bom, eu tenho triglicerídeos muito baixo, eu tenho uma glicose muito baixa, eu tenho uma insulina muito perfeita. É o contexto. Esse colesterol total dele de 350 não quer me dizer nada. É o contexto da saúde metabólica. Por isso que hoje a gente precisa trabalhar com saúde metabólica e não ficar olhando um mecanicismo de números de laboratório. Por isso que eu falo, um médico, gente, bom, um nutricionista bom, não fica mandando você fazer check-up toda hora. Fazer check-up não é aquele que pede muitos exames, sabe? São básicos para a gente cuidar da saúde metabólica. Então, tudo é um contexto. Parem de se ver como números, inclusive na balança, tá? Porque eu pego os pacientes no consultório e tudo é a balança. Eu já falei, eu vou parar de atender com esse negócio dessa balança. Porque a balança não tem um contexto. A balança é só o número. Uma pessoa tá ali. Ano passado eu pesava o quê? 57,5, mais ou menos. Hoje eu peso 61,5. Eu tô mais magra do que ano passado. Eu tenho mais músculo. Então é o contexto, só que as pessoas se apegam ao número. É o talzinho do número ali. Então vocês precisam desapegar desse número. Então quando um médico chegar para você e falar, você tá com colesterol de 300, vai ter que tomar remédio para diminuir esse colesterol. Calma aí. Aí você vai olhar sua glicemia em jejum, sua hemoglobina glicada, sua insulina, seus triglicerídeos, seu HDL. Tá bom o seu HDL? Beleza. Não, preciso ajustar. Tô com resistência à insulina, né? Tenho ali uma resistência à insulina. Minha insulina tá acima de 8. Já é uma resistência à insulina. Bom, minha hemoglobina glicada tá ali perto de um pré-diabetes, tá 5,6. Tô com a glicemia média estimada já um pouquinho acima de 100. Então, ao invés de eu ir tomar um remédio para baixar o meu colesterol, eu vou modificar meu estilo de vida. Eu vou fazer uma dieta low carb, eu vou fazer uma dieta cetogênica, para diminuir minha insulina, para mudar minha saúde metabólica, para aumentar meu HDL, para diminuir meus triglicerídeos. Não vou ficar me importando com o número do colesterol total. Eu vou desinflamar, eu vou parar de ser resistente à insulina. Gente, resistência à insulina hoje é o mal do século. Síndrome do ovário policístico está associada à resistência à insulina. Endometriose, inflamação ali também está associada à resistência à insulina. Tem muita doença cardiovascular associada à resistência à insulina. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse nomezinho, resistência à insulina, que é algo que a medicina ainda falha muito em não detectar logo. Porque se a gente vem de uma pirâmide alimentar, que a base da pirâmide são os carboidratos, que a rotina das pessoas é comer muito carboidrato o tempo todo, e é comer de 3 em 3 horas, e a cada 3 em 3 horas tem fonte de carboidrato, provavelmente essa pessoa ela já tem um grau de resistência à insulina. Então eu preciso tratar isso. A medicina ela tem que parar de ser, vou aqui dar um remédio para uma dor, tá com esofagite, tá com gastrite, tá com não sei o que lá, remédio para dor. A gente tem que atacar a base daquilo ali. E a base sempre vai ser a alimentação e estilo de vida. Na grande maioria das vezes vai ser. Porque tratar o sintoma, eu não tô tratando a doença. Entende? Tem que sair um pouquinho disso. Então, quando eu vejo um número de colesterol fora das recomendações atuais,
um médico ruim e um médico mecanicista, ele vai olhar e vai dizer, opa, precisa tomar remédio para diminuir esse colesterol. Mas e o contexto? Por que que esse colesterol está elevado? E ele está elevado, tem alguma significância? Significa algo? E como estão os outros parâmetros? Essa pessoa está bem, está saudável, malha todo dia, faz atividade física, come bem, se alimenta bem, mas tem um colesterol alto? Não quer dizer nada. Então, gente, é para vocês saírem um pouquinho dessa caixinha, sabe? Vocês precisam ser os próprios médicos de vocês. Vocês precisam ler, precisam estudar, precisam pensar criticamente sobre as coisas, porque tudo hoje é um potinho do suplemento e tudo hoje é a pílula do remédio. Mas e como é que a gente conserta a base? Como é que a gente conserta essa doença? Não é só aliviando os sintomas. Entende? Então, pois bem, falei bastante coisa já, né? Então, gente, LDL elevado, no meu modo de interpretação, é apenas um problema na presença de resistência à insulina. Então, se o paciente ele tem uma resistência à insulina e ele tem um LDL elevado, opa! Aí esse paciente provavelmente tem uma grande chance de desenvolver uma doença cardiovascular. Fora isso, não quer me dizer muita coisa. Existe uma condição genética chamada hipercolesterolemia familiar, tá? Então isso é algo meio que genético, só que a gente precisa também saber interpretar direitinho o que é essa hipercolesterolemia familiar, porque às vezes a gente pega uma família, né, onde todo mundo tem um LDL lá em cima, a gente tem uma família que tem um colesterol lá em cima e esse LDL também lá em cima. E aí quando a gente vai fazer o recordatório alimentar, quando a gente pergunta como é o hábito alimentar dessa família, a gente vê que a família come para que isso aconteça, come de forma extremamente errada e dá esse grau de elevação, né? E a elevação assim estúpida, tá? É você ter um colesterol total acima de 500, 600, tá? E isso a família toda. Só que isso eu não posso, se é por conta de uma alimentação completamente errada, eu não posso dizer que isso é genético. Então a gente precisa ter essa atenção. Ah, não. Quando se descobrir ali, porque é um trabalho descobrir o que é, né, diagnosticar uma hipercolesterolemia familiar, dá muito trabalho. Então, quando se diagnostica, aí sim é uma pessoa que precisa tratar. Mas eu vou dizer para vocês que é muito, 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 muito difícil na população hoje a gente ver pessoas com hipercolesterolemia familiar, tá? É muito raro. Então, a gente é o único ponto ali grave quando a gente pensa em um aumento de colesterol, tá? Mas aumento de colesterol não quer dizer nada. E LDL, elevado, ele só vai ser um problema, gravem isso, se a pessoa tiver uma resistência à insulina, se a pessoa tiver uma saúde metabólica bem bagunçada em relação a essa resistência à insulina, tá? Aí a gente vem para o uso das estatinas, que eu já falei da Big Pharma, né? Do lucro que a Big Pharma tem, vendendo aí milhões de estatinas todos os anos. E as estatinas, elas prejudicam a capacidade do nosso corpo de produzir colesterol. Lembra que eu falei que o nosso corpo produz 80% do colesterol? Então a estatina, ela prejudica essa capacidade do corpo de produzir colesterol, do próprio corpo produzir colesterol, porque ela inibe uma enzima, tá? A estatina mexe com a coenzima Q10, a coenzima Q10 que também a gente produz. É importante para a função da mitocôndria, da respiração celular, oxidante e tudo mais, antioxidante, na verdade. Então, a estatina acaba danificando as nossas mitocôndrias, tá? A estatina, pasmem, leva à resistência à insulina, então ela desenvolve um mecanismo metabólico que ela pode levar a pessoa para uma resistência à insulina.
Isso, gente, é para pessoas assim, a pessoa não tem indicação de tomar estatina, vai lá e toma. Vai lá e toma porque o colesterol deu alto, o médico foi lá, o seu colesterol tá 250. Toma estatina. Resistência à insulina. Você não precisava daquele remédio. Quando eu bato muito na tecla aqui sobre remédios para emagrecer, eu falo muito sobre isso, né? Por exemplo, saindo um pouquinho do colesterol, quando eu falo, gente, o Ozempic, ele foi formulado para pessoas diabéticas, que têm diabetes, né? Ou seja, que tem uma condição metabólica para que esse análogo do GLP-1 haja. Ok, já foi lá nos Estados Unidos liberado para obesidade, no Brasil ainda não. Tá bom. Aí você que não tem diabetes tipo 2, você que não tem obesidade, que tem um leve sobrepeso, que você pode fazer dieta, você pode fazer atividade física, emagrecer com paciência, com resiliência, porque não vai emagrecer de uma hora para outra. Vá lá e toma uma medicação dessa, que foi projetada para uso semanal, e hoje a gente vê a galera tomando diariamente, prescrito por médicos. E aí você sai bagunçando todo o seu metabolismo. É a mesma coisa. Então, eu tenho um paciente que não tem indicação de tomar estatina, eu dou estatina e essa estatina pode mexer tanto no metabolismo que pode levar a uma resistência à insulina. Tá entendendo? Ninguém toma remédio sem precisar. Não é pra tomar droga. Remédio é droga, gente. Remédio é droga. Ah, tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Calma. O que é que pode fazer pra parar a dor de cabeça? Já vai logo pro remédio, entendeu? Remédio é droga. Pensem nisso. Na hora que vocês forem colocar alguma coisa pra dentro do corpo de vocês, remédio são drogas. Outra coisa que a estatina faz é um comprometimento cognitivo. Por quê? Porque ela diminui a nossa síntese de colesterol, né? Ela não prejudica, ela não reduz a produção de colesterol. E o nosso cérebro, 60% dele é feito de colesterol. Ou seja, o nosso cérebro precisa de colesterol. Se eu tomo estatina para reduzir colesterol, eu paro de produzir o colesterol que eu preciso, que são os 80%. Vou prejudicar o meu cognitivo, obviamente, né? E o que torna as pessoas o quê? Infelizes e mal-humoradas. Então, gente, a gente não deve focar em baixar o nosso LDL. O foco tá errado. O LDL é alto. Eu não tenho que focar em baixar ele. Tá alto, tá alto. Eu tenho resistência à insulina. Eu tenho aqui uma síndrome metabólica. Eu tô gordinho. Eu tô com a circunferência abdominal elevada. Eu tô com triglicerídeos elevado. Pera aí, vou mudar. E se a gente muda, olha, em 21 dias de dieta cetogênica, eu tirei um paciente que nem eu acreditei, de uns triglicerídeos de 450 para um triglicerídeo de 101, que ainda é elevado. Tá dentro das referências lá, mas para mim ainda é elevado. Meus triglicerídeos hoje acho que são no exame de sangue é 38. Mas sim, estava dentro da referência. Em 21 dias, ele reduziu os triglicerídeos de 450 para 101, com dieta cetogênica. Então, para de se preocupar com LDL alto. Tá alto, vai ver as outras coisas que precisam ser consertadas para que esse LDL alto não te gere um risco cardiovascular. Mas se você tem um LDL alto, mas você ajeita seus triglicerídeos, você aumenta seu HDL, você diminui sua insulina, você tem uma hemoglobina glicada boa, você tem uma glicemia média estimada boa, não precisa se preocupar com esse LDL alto. Vocês estão entendendo? Só que o médico mecanicista faz o quê? Pega lá o exame de sangue, colesterol total. Opa! 260 de colesterol total. LDL também é elevado, 140, 150, sei lá.
Vamos tomar estatina. E ele não olha o contexto. Às vezes esse colesterol de 260 tá excelente para aquela pessoa. Porque cada indivíduo é único. Então a gente vai produzir colesterol conforme as necessidades do nosso corpo. Aí você vai olhar a vitamina D, né? Você vai olhar, poxa, olha, colesterol é precursor de vitamina D. Então eu tô com baixa, quando eu me exponho ao sol, eu ainda tô com baixa produção de vitamina D. Então que tal aumentar um pouquinho esse colesterol para ajudar nessa formação de vitamina D? Como é que tá a vitamina K? Como é que tá a vitamina E? Como é que tá a vitamina A? Que são vitaminas que precisam do colesterol para serem absorvidas. O colesterol não é ruim, gente. O colesterol não é ruim. Então, vocês foram enganados muito aí ao longo dos anos com esse medo de gordura, com esse medo de colesterol. E, gente, tomando remédio sem necessidade nenhuma, prejudicando cada vez mais a sua saúde. Tá? Então, no meu modo de ver as coisas, os riscos de estatinas superam seus benefícios, tá? Na maioria das pessoas. Lua, mas as estatinas, elas podem ser usadas para alguém? Pode. Lembra dos hiperrespondedores ali, da hipercolesterolemia familiar? Talvez. Ela não é de todo ruim. Ela tem uma função. Ela pode ajudar poucas pessoas. Um pequeno número de pessoas, eu queria dizer. Mas não é que a gente vê. A gente vê mais de 25 milhões de pessoas no mundo usando estatinas. E com os efeitos colaterais terríveis. Impaciência, falta de humor, atrapalho cognitivo, resistência à insulina. Mexe com tudo. Função antioxidante do corpo, pega um monte de infecção, fica doente o tempo inteiro. Por quê? Tá mexendo com o que não deveria mexer. Mesma coisa quem toma Ozempic para emagrecer sem precisar, sem ser diabético, tá? O que mais que eu anotei aqui para falar para vocês? É basicamente isso, gente. Então, assim, colesterol, ele não é vilão, tá? A vida animal não existe sem gordura. A gente precisa de gordura, né? Sem gordura não existiria vida. Todas as nossas células do corpo são revestidas de gorduras. Nossos neurônios são revestidos de gordura, né? Para proteger eles. Nossos hormônios sexuais são feitos a partir desse colesterol. Então, assim, vamos parar de ter medo com esse excesso de colesterol. Então, diante de tantos benefícios do colesterol no nosso corpo, não é à toa que o nosso corpo produz 80% dele. Será que ele é o vilão? Será que ter um colesterol alto é ruim para o nosso corpo? Vários estudos que a gente tem hoje, e assim, colegas médicos que eu tenho, que mostram pessoas em uso de estatina, com baixo colesterol, né? Porque a estatina ela baixa ali o LDL em 40 miligramas mais ou menos por decilitro. Com ataques cardíacos. As pessoas não deixam de morrer, não deixam de ter uma complicação cardiovascular porque está com colesterol baixo. Porque não é o colesterol o grande vilão, é a resistência à insulina. Entende? É a saúde metabólica ali do grau de inflamação do nosso corpo. A pessoa fala, mas eu estava tomando estatina e infartei. Eu estava tomando estatina e morri. Olha, chegou aqui no hospital um caso de infarto com uma pessoa com LDL normal, com colesterol normal, mas com a saúde metabólica, resistência à insulina pocando, triglicerídeos elevadíssimo. Porque o que faz triglicerídeos, gente, elevar, muita gente confunde, acha que é pelo consumo de gordura e não é.
O que aumenta triglicerídeos é o consumo excessivo de carboidratos. E qualquer carboidrato, tá? Não é só o ruim, não, que vocês veem como ruim e bons. É qualquer carboidrato. Esse excesso, essa coisa da gente se alimentar, a base da alimentação ser carboidratos, ferra muita gente. Ferra muita gente. A gente tem uma pirâmide hoje extremamente deficiente no mundo todo. Mas isso é conversa para outras lives, porque ali tem muita indústria por trás disso, sabe? Quando a gente vai lá para a história, a gente vê que a indústria, ela tá bem ali envolvida nesse processo, né? Então é a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica. Gente, você sabe o que é? Em 2006, vou repetir isso porque isso é forte. Em 2006, 27,8 bilhões de dólares em vendas de estatinas no mundo. E metade desse valor foi da Pfizer. Então, assim, vamos parar de se apegar a números. Vocês não são números. Vocês não são números de laboratório, tá? Vocês são pessoas que têm todo um contexto envolvido, que tem todas outras questões envolvidas, com necessidades diferentes. Então, por favor, não pirem com números. Certo? Acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre colesterol. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso. Falei sobre a hipercolesterolemia familiar. Beleza. Hoje o que a gente mais vê, gente, o que a gente mais vê, e eu sei que vocês também, são idosos com diabetes, dementes, pela falta de colesterol, porque usaram estatinas sem precisar, tá? Então, colesterol, ele é excelente para produção de hormônios sexuais, libido, reprodução humana. Aí tá todo mundo repondo hormônio, porque tá colesterol baixo, né? Excelente para o nosso cognitivo. Lembre-se, nossos neurônios são revestidos por eles. Nossas células são revestidas por eles. Precisamos dele, 80% dele é produzido pelo nosso corpo. Então, não se apeguem a isso. Vocês não são números de laboratório, tá? Referências erradas, referências feitas em cima de um autor que tem um viés errado no seu estudo epidemiológico, fraco, né? Que a gente sabe que não tem causa e efeito nesses estudos, não tem essa relação e muda toda a história de saúde de uma população, né? De um mundo, tá? Então, colesterol elevado não quer dizer nada, inclusive pode ser bem benéfico. Então, lembre-se que o que importa é o contexto. Precisamos focar mais na resistência à insulina, no alto consumo de carboidratos, que vão lesando nossos vasos sanguíneos, formando ali um ambiente favorável para o acúmulo de um LDL que pode oxidar, tá? Então, eu falei a formulazinha para vocês, não foi? No início, a fórmula que a gente faz para saber mais ou menos qual é o tipo de LDL que a gente tem, porque números são só números, a gente precisa avaliar com o contexto, tá bom? Então, agora eu vou deixar vocês aí falarem um pouquinho, vocês tirarem as dúvidas. Acho que eu falei tudo que eu queria sobre o colesterol. Deixa eu ver que alguém colocou aqui. Meu LDL está em 109, minha glicada em 5,2 e meu médico passou estatina. Que tal? Pois é, Ana, aí tem que avaliar quanto é que está seu colesterol total, quanto é que está o seu HDL, quanto que está a sua insulina, quanto está o seu índice ROMA, índice beta. Então, assim, a glicemia média estimada, geralmente ela fica embaixo da hemoglobina glicada. Mas é assim, gente.
Médico mecanicista vai olhar apenas número. Precisa ver o contexto. E como eu falei para vocês, mesmo que esteja bem ruim, mesmo que a LDL esteja aumentado, você tenha um HDL baixo, você tenha uma resistência à insulina, você tem, ou seja, um risco cardiovascular aumentado, né? Você está favorecendo ali o ambiente para uma formação de placa, se você tem um grau de inflamação por resistência à insulina no corpo. Por que dar estatina se eu posso modificar isso em pouco tempo através da alimentação e através da mudança de estilo de vida? Por que eu vou dar uma estatina que pode aumentar a resistência à insulina ou dar uma resistência à insulina, atrapalhar o cognitivo da pessoa, deixar a pessoa mais susceptível a infecções, se eu posso tratar a causa disso? Vocês entendem? Mas parece que as pessoas gostam da pílula, gostam do remedinho, sabe? Vocês gostam. Quando chega, acho que foi segunda-feira que eu estava atendendo, minha agenda estava cheia no consultório, e a secretária me ligou e falou assim: tem 2 representantes aqui de farmácia de manipulação querendo falar com você. Não vou atender. Eu não passo suplementação. Não me venha apresentar que o suplemento X é mágico, vai causar tal coisa na pessoa. Eu passo suplementação quando é realmente necessária, mas eu tento sempre através da alimentação, através da mudança do estilo de vida. Porque, gente, mesmo que vocês tenham uma alimentação bem ruim e vocês ficam suplementando coisas, se você não tem um ambiente favorável para receber aquela suplementação, não vai adiantar. Você vai jogar fora. Seu corpo não vai aproveitar. Porque você viu ali, ó, você precisa de colesterol para absorver vitamina A, vitamina E, vitamina K e vitamina D. Não adianta você ter um colesterol bem baixo, bem ruim, não está produzindo seu colesterol direito, porque você está tomando estatina. Então, você toma estatina, você diminui a produção intrínseca ali do seu colesterol e você vai suplementar a vitamina D. Cadê o colesterol para absorver isso? Cadê o colesterol que você está baixando com remédio que vai absorver a vitamina E, que é antioxidante? Então, se você não tem no corpo uma situação favorável para receber aquela suplementação, também não adianta. Você está enriquecendo a indústria farmacêutica e você está enriquecendo quem está te prescrevendo isso, porque eu já falei. A maioria dos médicos, a maioria dos nutricionistas recebem uma ponta dos laboratórios de análises clínicas e dessas farmácias de manipulação para mandar para aquela farmácia. É assim que é o jogo, gente. Não se enganem. Não, doutora, a gente te repassa 10%, tá bom? Então, se você fizer uma prescrição aqui que vai dar R$2.000, que eu sei que muitos de vocês já pagaram isso, ou que conhece alguém que já pagou, 10% daquele R$2.000 foi pro médico que te prescrever. Entendeu? É assim que o negócio funciona, o sistema é assim. Então, eu não atendi, eu falei, eu não vou atender porque eu não prescrevo. É muito raro prescrever suplementação. Eu trato a base. Eu prescrevo suplementação ainda para gestante. Mas ainda estudando. Estou estudando. Eu quero saber se realmente é necessário. Entendeu? Então, cuidado. Clareou muito minhas dúvidas. Porque a doutora mora tão longe da minha cidade, ó. Em breve, vou atender em vários lugares do Brasil. Com fé em Deus. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Acho que eu consegui falar tudo. Alguém quer tirar alguma dúvida? Qual o valor do tri ideal? O que é tri? Os triglicerídeos? Eu considero os triglicerídeos em 50, 55, os triglicerídeos bom, tá? Mas sempre associado ali a insulina baixa,
Insulina abaixo de 8, triglicerídeos 50, 55 no máximo. Um HDL bom de 70, 80, 90. Então, a paciente que ela tem um HDL 97. Foi essa semana que eu atendi. Fiquei impressionada com o HDL dela. Maravilhoso. E com isso o colesterol dela total estava elevado, que é a soma, né, das frações lá. É isso, gente. Hemoglobina glicada ali de 5, 5,1, 4,8. Glicemia normal dentro do basal, né? Não passar ali de 99. São os exames assim mais interessantes para a gente entender a saúde metabólica. Quando eu passo exame de sangue, o que é que eu avalio? Porque foi uma pergunta que fizeram aqui. Eu peço um hemograma, tá? Eu peço a análise do fígado, então eu peço TGO, TGP, gama GT. Eu peço a função renal, creatinina, ureia e creatinina. Peço ácido úrico. Que mais? Peço essa parte glicídica, né? Do açúcar do sangue. Então peço hemoglobina glicada, glicemia em jejum, insulina basal, índice Roma, que vem o beta junto. Que mais? Proteínas totais, que eu gosto de avaliar. Que mais, Lua? Aí eu peço colesterol total, só para ter uma base, sabendo que, para mim, o número do colesterol ele não é tão relevante assim. As outras condições sim, mas aí eu faço a ligação, né? Opa, tem um LDL muito aumentado, tem um colesterol que está muito aumentado junto com o LDL muito aumentado, mas tem uma resistência à insulina. Então, eu peço para me dar essa visão do contexto. Então, eu peço colesterol total, as frações, os triglicerídeos. O que mais? Peço lipoproteína A, que é um bom marcador também para a gente ver esse LDL, o risco cardiovascular dele. Peço... Quais são as vitaminas que eu peço? Peço ácido fólico, que é B9, peço vitamina B12, vitamina D somente. Ferro, ferritina, saturação de transferrina, para avaliar esse metabolismo do ferro. E só. São um pouquinhos assim, só pra gente avaliar o básico, tá? Não tomo remédio pra nada, você é fantástica. É isso aí, Aninha. Aninha, eu atendi hoje. Lohane botou, nossa, o meu tá 300 e pouco. O que tá 300 e pouco? O colesterol? Lembra que eu falei, o colesterol total ele não quer dizer nada. Quanto é que tá o HDL? Quanto é que tá o triglicérides? Quanto é que tá a insulina? Quanto é que tá o índice Roma? São outros parâmetros que a gente precisa avaliar. Porque se você vai para um médico com colesterol de 300, colesterol total, e ele avaliar apenas esse colesterol, ele vai dizer, vai para estatina. Pedi tanto aniversário alguém com você e te encontrei. A nossa consulta foi ótima, Ana, hoje. Uma consulta online maravilhosa. Olha isso, gente, ó. Jack tá ali, ó. O meu HDL tá 105. Olha que HDL maravilhoso. Maravilhoso. Show de bola. Fui à Nutri e tô tomando vários suplementos, vitaminas. Fiz exame de laboratório, mas detesto tomar. Mas, gente, veja só. Se vocês não gostam de tomar suplementação, para que cargas d'água vocês compram? Questionem. Questionem para que essa suplementação? Para deixar o xixi mais amarelo? Isso acontece muitas vezes, né? Eu sigo uma nutricionista, acho que ela é de San Diego. Ela é uma nutricionista americana e ela fez um trabalho bem interessante no consultório dela, que ela atendia uns pacientes, ela dava um potinho, tipo um potinho de placebo de suplementação, e para outros pacientes ela só dava dieta. Ela dava a prescrição da dieta. E aí ela fez um estudo, assim, um estudo do consultório dela mesmo. E ela notou que os pacientes que saíam com um potinho de suplementação placebo, eles não aderiram tão bem à dieta como as pessoas que saíam só com a dieta.
Porque quando a pessoa sai com um potinho de suplementação, a pessoa fala, poxa, o milagre está aqui, nesse potinho de suplementação. É a mesma coisa quando você tem um sintoma de uma doença e você vai lá e toma um remédio. Você fala, não, mas a solução está aqui. Só que aquele remédio vai tratar o sintoma, não vai tratar a causa daquela doença. Daqui a pouco você vai ter novamente, e novamente, e novamente. Tem que tratar a causa da doença. Entendeu? Então, esse estudo dela é bem interessante. Então, ela mostrou que quem saiu só com a prescrição alimentar, com orientação nutricional, seguiu melhor, porque olhou e falou, bom, eu só tenho isso aqui. Para eu mudar, para melhorar minha saúde, eu só tenho isso aqui. Mas quem saiu com um potinho de suplementação ou com um remedinho, é a mesma coisa para quem toma esses remédios para emagrecer, sem precisar. Você vai lá, toma o Ozempic, ou, por exemplo, você faz uma bariátrica, né? Aí a bariátrica você até precisa. Tem gente que faz bariátrica sem indicação, né? Mas aí você vai lá, faz uma cirurgia bariátrica para emagrecer, é uma intervenção válida em alguns casos. E aí depois você não cuida da sua alimentação. Você passa por aquele processo grande, com um risco grande, porque o risco da cirurgia bariátrica não é só no momento da cirurgia, a gente tem um risco posterior, né? A gente tem um risco 5 anos depois você tem uma complicação. Então você passa por um risco grande, você emagrece no primeiro momento da cirurgia bariátrica, você perde peso bastante, tudo mais, mas você não muda os seus hábitos. Você não se torna ativo, você não vai malhar, você não vai se exercitar, você não come bem. Você fala, não, eu posso comer qualquer besteira, qualquer porcaria. Porque afinal de contas você tem um estômago pequeno. Se comer demais, vai ter dumping. Mas come besteira. Então você não muda o seu estilo de vida. E o que acontece com esses pós-bariátricos? Que não mudam a causa. O que levou ele a ter essa obesidade. Ou eles ganham peso novamente, eles engordam, ou ficam desnutridos. Aí não conseguem engravidar, tem problema na questão hormonal do corpo, cabelo cai, fica desnutrido, pele fica feia. Não tem como absorver os nutrientes, né? Porque não come a comida certa. Então, gente, é o que eu falo. Enquanto a gente não aprender a tratar a causa do problema, ficar só passando um pano, né? Não vai resolver. Vou tratar aqui o colesterol total, que tá alto, com estatina. Não vai resolver. Vai te causar outros problemas. Precisa resolver a causa. Esse colesterol total alto, qual é o risco dele num paciente que tem resistência à insulina? Tirar ele da resistência à insulina. Não focar em diminuir o colesterol. A gente pode até modular isso na dieta. Olha, vou modular aqui, vou fazer uma dieta um pouco mais com gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, vou reduzir um pouquinho a gordura saturada, né? Enquanto eu estou reduzindo aqui essa resistência à insulina dele, enquanto eu estou modificando o metabolismo dele. Mas não é o foco, entendeu? É fácil, gente, pegar um papelzinho e botar estatina. É fácil. Difícil é a gente tentar compreender o contexto, entendeu? Qual o valor do índice ROMA? Não me lembro de cabeça agora, mas eu acho que tem que estar abaixo de 2,5. Não me lembro de cabeça agora. A gente vai pela referência lá do índice ROMA, porque na verdade é uma relação da glicemia, tá? Não lembro agora. Estou adorando, Lô, você é mil. Obrigada, Ana. Lua, meu esposo tá com HDL de 68, LDL de 370, triglicerídeos de 78, hemoglobina glicada 6,1, ou seja, 6,1 já é um pré-diabetes. Ele já tá pré-diabético, ou seja, ele tá a um passo de virar um diabético tipo 2.
e glicose 87. Toma remédio a vida toda. Vou marcar consulta com você. Vamos, marca pra gente poder tirar ele, fazer essa remissão desse pré-diabetes, botar ele com a hemoglobina glicada normal, provavelmente ele deve ter uma alteração de insulina, com essa hemoglobina glicada, provavelmente a insulina dele, ele deve ter uma resistência à insulina já. E aí a gente consegue focar nisso e não focar nesse LDL 370,4, tá? Diminuir mais esses triglicérides, parar de tomar remédio e resolver a vida dele. E isso não demora muito, não. Basta o paciente engajar, basta ele entender a importância, basta ele fazer o que precisa ser feito. Que a gente tem que pensar em se livrar de remédio, não buscar remédios, entendeu? Não buscar suplementação, potinho. Eu fico triste quando eu vejo profissionais de nutrição fazendo parcerias, né, se associando a farmácias de manipulação, né, a ir para rede social, falar sobre fazer check-up toda hora. Então, eu fico triste com isso, muito triste. Onde a gente devia estar tentando apagar o fogo que existe hoje, né, em relação às doenças. As pessoas estão se preocupando com outra coisa que não vai resolver. Só vai tirar dinheiro do paciente. Muitas vezes pode atrapalhar a saúde dessa pessoa, né? Então, fico triste mesmo. Eu vou tentar gravar, às vezes o Instagram dá um tilt aqui, mas minha ideia é deixar salvo assim, tá bom? Ferritina 747. A ferritina, ela tá envolvida com o metabolismo do ferro, mas ela também está envolvida muito com o grau de inflamação do corpo. Então, assim, obesidade, por exemplo, quem tá obeso geralmente tem uma ferritina mais elevada. Então, Renata, é todo um contexto. Não dá para avaliar assim. Eu precisaria ver todos os exames de sangue, ver a composição corporal do seu esposo, entendeu? Então, por exemplo, quem teve Covid, por exemplo, que fez esses exames, quem estava com Covid tem ferritina elevada. Então, ferritina está associado muito a grau de inflamação corporal. Tá bom? Como a obesidade é uma doença inflamatória no corpo, aumenta também a ferritina, entendeu? O que mais, gente? Levei meu filho no Nutri, ela nem olhou os resultados e já passou fórmula. Corri na hora. Falei que conhecia a alimentação e não aceitei. Pois é, gente. É difícil. Como é difícil. E assim, eu preciso muito que vocês se atentem a isso. Muito. Sejam espertos. Critiquem, sabe? Por que isso? Por que eu preciso tomar? Tô envelhecendo, minha idade está passando, então eu não quero ficar refém de potinho. Se eu olho minha avó hoje, minha avó toma vários potinhos de remédio e suplemento para isso, e o ferro que tá baixo, e que nananã. Não é para ser assim, a gente não precisa envelhecer, né? Porque acho que a gente tem muito na cabeça da gente que o futuro, que a velhice é assim, que os velhos tomam muitos remédios, isso já é meio que enraizado na cabeça das pessoas, né? Mas não tem que ser assim, a gente tem que se livrar de remédio, se livrar de suplementação, comida, gente, comida de verdade, estilo de vida saudável. É isso que funciona, sabe? É isso que tem que funciona bem, que funciona melhor, sabe? Passou o remédio para resistência à insulina, disse low carb resolve. Perfeito, Márcia. Low carb resolve, gente. A gente resolve resistência à insulina, a gente faz remissão de pré-diabetes, né? A gente já tem remissão de diabetes tipo 2 com dieta cetogênica. Dieta cetogênica. Olha, eu vou fazer uma live com vocês sobre dieta cetogênica. Teve um congresso semana passada, lá em Santa Bárbara, o congresso era sobre saúde metabólica, falou muito sobre dieta cetogênica. Porque hoje a gente sabe, eu falo sempre pra vocês, dieta cetogênica é a dieta do futuro, tá? Então, como a gente tem uma sociedade cada vez mais doente, com doenças crônicas não transmissíveis, então cada vez mais obesos, cada vez pessoas com sobrepeso, cada vez pessoas com hipertensão, diabetes tipo 2, resistência à insulina.
Então, são doenças aí do mal do século, né? Pessoas com ansiedade, ter transtorno obsessivo compulsivo, ó. Doenças da mente, do cérebro. A cetogênica, ela resolve tudo isso. E se ela não resolve, ela atua em muitas coisas como adjuvante do tratamento. Até de câncer. Entendeu? A cetogênica é a dieta do futuro. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Mas lá na frente vocês vão ouvir muito falar sobre dieta cetogênica. E aí, cada vez mais, eu espero que os profissionais estudem e cheguem a esse grau de informação, sabe? Que viver... Nossa, gente, os bebês, eles vivem em cetose. Bebê. O bebê vive em cetose nutricional. Imagina. Imagine o poder disso, sabe? Isso. Triglicerídeos dividido por HDL tem que ser abaixo de 1,7. Exatamente isso. Ah, minha filha Rafa e meu genro estão fazendo cetogênica com você, estão amando. Oi, Cris, eu sei quem é Rafa. Rafa é uma fofa. Rafa tá super engajada, super feliz. Ela tá no acompanhamento de 12 semanas. Em 12 semanas a gente vai mudar a vidinha de Rafa. É isso, gente. Eu espero que eu tenha clareado um pouquinho para vocês sobre o colesterol. Vou deixar essa live salva aqui, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês deixam aí nos comentários. E é isso. Eu falei tudo, tá bom? Se liguem. Não sejam refém de remédios, de suplementos, de remédios para baixar algo que pode ser muito importante para o seu corpo, de remédios que podem te causar outros problemas, tá? Então, sempre avaliar ali o risco e o benefício. Lembre que toda medicação é uma droga, tá? Toda medicação. E é isso, tá bom? De nada, Cris. Então, vou tentar deixar essa live salva aí para vocês acompanharem, enviarem para alguém que vocês acham que podem se beneficiar assistindo, tá bom? E um beijo para vocês. Semana que vem eu vou fazer uma live na terça-feira com o Rodrigo e a gente vai falar sobre dieta carnívora. Depois eu deixo aqui para vocês a informação, o horário certinho. Eu sei que vocês têm bastante dúvida sobre a dieta carnívora. Então vai ser terça-feira que vem, tá? E eu vou trazer mais lives para vocês aqui sobre outros temas da nutrição, tá bom? E dieta cetogênica, desafio, dia 6 de junho, uma nova turma, em breve as inscrições, tá bom? Beijo, fui!